E a gente segue na cobertura da guerra da Ucrânia após o ataque que matou pelo menos 50 pessoas na estação de trem de Kramatorsk, no leste da Ucrânia. É o último episódio mais violento que a gente vê na guerra da Ucrânia. A gente vai conversar agora com Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP. Professor, bem-vindo de volta ao Live. Boa tarde. Olá, Daniel. Olá, Moriel. Um prazer enorme estar com vocês. Professor, esse fato agora na estação de trem, momentos depois de a ONU, a Assembleia Geral, ter votado a suspensão, melhor dizendo, da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, deve ter mais impacto ainda, mas qual seria esse impacto, dado que é muito mais político do que prático? Olha, Daniel, ontem a gente já teve, como você falou, uma decisão muito simbólica de suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos, também uma decisão muito forte tomada pela União Europeia de acabar, com importações de carvão da Rússia. Esse tipo de atitude só tende a fortalecer ainda mais o coro, tanto por parte do governo ucraniano, mas de vários setores da opinião pública global, no sentido de que a Ucrânia precisa receber mais apoio militar por parte dos países da OTAN e, evidentemente, se possível, uma pressão ainda maior na Rússia no que se refere às sanções, tanto fechando todas as possibilidades de bancos russos, por exemplo, terem contato com o mercado internacional, mas também o tema da energia, porque a questão de petróleo e gás ainda continua, evidentemente, sendo importado pela Europa e é um tema que não vai ser fácil ser discutido e sancionado nos próximos dias ou semanas. Professor, a gente acabou de dar notícia, inclusive, de que a Rússia argumentou que a operação especial estaria próxima de um fim. Qual que é a explicação, qual que é a estratégia da Rússia ao argumentar isso, agora que a Rússia já está alegando, já está aceitando que realmente teve baixas nessa guerra? Desde o início, Muriel, a grande narrativa da Rússia é que a Rússia não está em uma guerra contra a Ucrânia, não é uma invasão, mas é uma operação militar especial apenas para garantir a liberdade das minorias russas da região de Donbass. Quando falhou o plano russo maximalista, que era de conquistar Kiev e tirar o governo Zelensky do poder, o que a gente percebe agora é uma tentativa, digamos assim, de uma certa coerência, uma coerência que é apenas retórica, porque na prática a Rússia não conseguiu seus objetivos iniciais, de agora, basicamente, dizer à sua população que o objetivo, que supostamente sempre foi de ter a garantia de Donbass, estaria sendo conquistado. Mas eu não considero que essa declaração tem que ser levada à face, digamos assim. Ou seja, a situação é uma situação que, infelizmente, as operações militares russas na região indicam para uma possibilidade de um conflito longo entre as tropas ucranianas e as tropas russas ali no Donbass. O fato de Ursula von der Leyen estar lá agora na Ucrânia, inclusive visitando a cidade de Bucha, onde houve essas cenas. Essas aí são da estação de trem, correto? Esse ataque na estação de trem de hoje, inclusive. Mas ela esteve lá na cidade de Bucha, onde civis mortos foram encontrados. Esse fato dela ir até lá, também mais uma autoridade sinalizando a proximidade da Ucrânia no bloco da União Europeia, afastando ainda mais a neutralidade que tanto quer a Rússia. Como conciliar esses dois discursos, dado que a Rússia vem com essa indicação de que estaria perto do fim? Então, é muito significativo você ter uma figura da União Europeia de alto nível, como o caso da Ursula von der Leyen, indo a Kiev. A gente já teve autoridades europeias que foram, tanto no caso da Polônia, da Eslováquia, mesmo uma autoridade do Parlamento Europeu, mas o fato de você ter uma das autoridades máximas, da União Europeia é extremamente significativo e mostra o interesse europeu em continuar, em ampliar o apoio à Ucrânia nesse contexto bélico. E, ao mesmo tempo, indica que o discurso russo de que a operação militar na Ucrânia, e particularmente no Donbass, estaria chegando ao fim, aparentemente não está, mais uma vez, sendo corroborado pela realidade, porque o que a gente percebe é a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos ampliando significativamente sua ajuda militar à Ucrânia por imaginar que a gente vai ter um conflito infelizmente sangrento e aparentemente longo ali no leste do país. Professor, então realmente, quando a gente ouviu o governo russo falando que o foco, a segunda parte da guerra começaria, isso lá no fim de março, e que aí o foco seria realmente o leste ucraniano, a gente pode imaginar
que locais como, por exemplo, Kharkiv, como, por exemplo, Kiev, vão ser abandonados de vez pelos russos? O foco mesmo vai ficar totalmente no leste, talvez um pouquinho ali no sul, pelos próximos meses, pelos próximos dias, talvez. A gente viu, inclusive, as tropas russas recuando de Kiev e muita gente, muitos ucranianos voltando à capital ucraniana e tentando retomar a normalidade. O que a gente pode esperar para os próximos passos dessa guerra que acontece lá na Ucrânia? Você tem toda a razão. A gente pode esperar uma guerra que deve se concentrar principalmente no leste do país, em algumas regiões do sul, né? Ou seja, o objetivo inicial da Rússia não foi atingido. Então, se Mariupol cair, né, a guerra tende a se concentrar fundamentalmente no leste, na região de Donbás. O que não significa que a Rússia vai deixar completamente de causar uma ameaça a Kiev e a Kharkiv, por exemplo. Porque interessa à Rússia que minimamente tropas ucranianas fiquem presas nessas regiões para que elas não sejam deslocadas exatamente para Donbás, para o leste, para fortalecer as forças ucranianas ali. Então, algum tipo de pressão possivelmente vai ser mantido, mas Kiev e Kharkiv, sobretudo a capital, claramente agora não estão mais sofrendo ameaça que sofriam, por exemplo, há um mês, quando havia a possibilidade de um cerco e potencialmente da queda da própria capital ucraniana. Seguem as repercussões desse ataque a uma estação de trem que você vê nas imagens aí. Professor, fica comigo. Vamos só atualizar as informações, as repercussões sobre esse ataque na estação de trem que era usado como corredor ali, justamente porque as pessoas tentavam deixar a cidade. Vamos com a Flávia Duarte, nossa correspondente na Europa, que traz mais repercussão sobre esse ataque que deixou 50 mortos. Flávia, com você. Exatamente isso, Daniel. Quem falou sobre o ataque agora há pouco foi o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ele recebe hoje o chanceler alemão Olaf Scholz em Downing Street e, durante essa entrevista coletiva, Boris Johnson afirmou que o que aconteceu no leste da Ucrânia, esse ataque à estação de trem, é inconcebível. Então, de acordo com autoridades locais, esse ataque aconteceu no momento em que a estação de trem de Kramatorsk estava lotada de mulheres, crianças e idosos que tentavam justamente fugir dessa região, buscar regiões mais seguras na Ucrânia por conta justamente dos intensos ataques da Rússia. De acordo com o prefeito da cidade, cerca de 4.000 pessoas estavam na estação no momento em que 2 mísseis atingiram o local. O governador da região acusa tropas russas de usarem mísseis que utilizam munição de fragmentação, que é um tipo de munição banida por vários tratados internacionais, justamente porque elas se propagam por áreas muito grandes e costumam provocar um número grande de mortes de civis. A Rússia nega o envolvimento no ataque e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não havia nenhuma atividade militar russa planejada para essa região hoje, e o Ministério da Defesa da Rússia disse que esse tipo de arma que foi utilizado é um tipo de arma que quem utiliza é o exército da Ucrânia e não o exército russo. A Anistia Internacional analisou de maneira independente as imagens dos destroços desse míssil que caiu na estação de trem. Segundo eles, é uma arma da época soviética que é justamente conhecida por não ter muita precisão e normalmente atingir alvos errados, principalmente alvos civis, quando esses alvos militares aí, eles não são atingidos com precisão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que esse foi um ataque deliberadamente contra a população civil da Ucrânia, porque ele afirmou que não havia nenhum militar, nenhuma tropa ucraniana nessa estação no momento do incidente, somente pessoas que tentavam fugir da região. Zelensky afirmou que a Rússia não vai parar se não for punida e disse que o mal que a Rússia faz agora é um mal que é inconcebível também, é um mal inimaginável, segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Várias autoridades mundiais reagiram a esse ataque, então autoridades da União Europeia também falaram sobre isso. O chefe de diplomacia do bloco, Josep Borrell, disse que essa é mais uma tentativa de bloquear a saída das pessoas dessa região, as pessoas que tentam fugir dessa guerra inexplicável, segundo ele, e que é uma guerra que provoca cada vez mais sofrimento humano, e esse ataque à estação de trem foi só mais um exemplo
sabendo disso. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também disse que ficou chocada com esse ataque à estação de trem. Ursula von der Leyen e Josep Borrell, que inclusive estão na Ucrânia, eles se encontraram hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e visitaram a cidade de Bucha, essa que fica ali nos arredores de Kiev e que foi também um local que ficou sob ocupação russa e onde centenas de corpos de civis com sinais de execução também foram encontrados depois que as tropas russas deixaram essa região, em mais uma denúncia aí de violações dos direitos humanos e de crimes de guerra contra Moscou, que, como vocês falavam agora há pouco, foi aí um dos motivos que levaram a Assembleia Geral da ONU a decidir pela expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. É importante a gente lembrar também que, nesse momento, aumentam as sanções, a pressão internacional contra Moscou, né? Então, a União Europeia hoje aprovou o 5º pacote de sanções contra a Rússia. É o pacote mais duro já imposto contra o governo russo desde o começo, do início da invasão da Ucrânia, e ele prevê pela primeira vez sanção ao setor energético da Rússia. Então, esse pacote proíbe a compra de carvão russo. Por enquanto, o petróleo e o gás natural não são alvo dessas sanções. Esse pacote também prevê aí a proibição da compra de vários outros produtos, madeira, cimento, por exemplo. Também prevê sanções contra mais 4 bancos da Rússia e ainda proíbe exportações de produtos de tecnologia da União Europeia, como, por exemplo, computadores, softwares também, que tem como alvo aí o setor tecnológico de Moscou, e ainda proíbe também que navios e caminhões da Rússia entrem no território europeu, com exceção aí de produtos alimentícios, remédios e também produtos de energia. O bloco já disse que esse pacote de sanções não será o último. É com vocês aí. A gente falava há pouco sobre esse ataque na estação de trem e eu queria que você explicasse um pouquinho da importância de estações de trem nessa guerra da Ucrânia especificamente, uma vez que tem sido rota de fuga e os russos sabem disso, os ucranianos sabem disso e o restante do mundo estão sabendo. Por que a estação de trem, as estações de trem da Ucrânia têm sido tão importantes para os civis se protegerem durante esse momento de guerra? Sim, Muriel, as pessoas, sem combustíveis, espaço aéreo do país também fechado, então as ferrovias acabam sendo aí as principais rotas de fuga das pessoas que, principalmente nesse momento, quem está ali no leste da Ucrânia, tem que atravessar o país inteiro para buscar refúgio ali nas cidades mais ao oeste, que não estão sob ataque tão intenso. A gente sabe que a atividade russa, nesse momento, após a retirada das tropas ali da região da capital Kiev, agora se concentra muito mais no leste do país. A gente lembra também ali no sul da Ucrânia a situação de Mariupol, onde centenas de milhares de pessoas permanecem ali sem conseguir deixar a região. Então, quando essas notícias de que os ataques no leste da Rússia se intensificariam ainda mais, isso levou mais gente ainda a tentar deixar a região e a buscar justamente essas estações de trens. As autoridades da cidade dizem que no momento do ataque essa estação estava lotada, mais de 4.000 pessoas estavam no local no momento. E, como a gente sabe também, com os homens, em idade ali até 60 anos, todos sendo convocados para lutar no exército, quem costuma, as pessoas que fogem mais desses ataques, normalmente são mulheres, crianças e idosos. E é isso que as autoridades locais dizem, que eram essas pessoas que lotavam a estação de trem no momento. Inclusive, a gente sabe, segundo autoridades ucranianas, que há crianças também confirmadas entre as vítimas. Tem relatos muito fortes chegando, inclusive do administrador da estação de trem, que diz que pessoas ficaram gravemente feridas, Além do número de mortes, tem uma quantidade muito grande também de feridos e feridos com gravidade por conta da intensidade desse ataque. De maneira muito forte, inclusive eles falam até em pessoas com ferimentos expostos, pessoas que perderam partes do corpo nesse ataque. Dizem que os hospitais da cidade estão todos lotados por conta dessas pessoas que precisam de atendimento para ferimentos muito graves. Então, realmente, como você disse, estações de trem, ferrovias, nesse momento, são locais que estão sendo muito utilizados pela população civil. Às vezes, nem só para fugir, mas também para buscar abrigo. Muitas pessoas estão dormindo em estações de trem, estações de metrô, para buscar refúgio aí, enquanto muitos bairros residenciais, há relatos de que estão sendo bombardeados e destruídos pelos ataques da Rússia.
Obrigado, Flávio. Olha, chegam detalhes aqui sobre esses 50 mortos, pelo menos, nesse ataque à estação de trem. Então, dessas 50 pessoas que morreram, 5 são crianças. E 12 das vítimas que morreram foram até socorridas com vida, mas morreram ao chegar ao hospital. E ainda há feridos. Dos 98 feridos que foram levados para hospitais, para unidades de saúde, 16 eram crianças que ficaram feridas, 46 mulheres e 36 eram homens, segundo as informações da Ucrânia. Professor Felipe Loureiro está de volta com a gente. De que forma ataques como esse, em específico esse na estação de trem, podem contribuir para que países europeus anunciem, por exemplo, a interrupção, a proibição do petróleo russo? Tem, por outro lado, a questão da dependência. Isso, de fato, tem chance de se concretizar? Até porque a CNN informa aqui, também trago a informação de que a França diz que está pronta para ir mais longe e proibir o petróleo russo. Olha, Daniel, não há dúvida que esses tipos de ataques, né, se foram intencionais ou se na realidade a gente está falando de um ataque que decorreu do uso de bombas que acabaram caindo em locais que os russos não imaginavam que caísse, isso só fortalece ainda mais, evidentemente, o coro de várias sociedades europeias e a pressão do governo ucraniano para que sanções mais efetivas, principalmente no caso das exportações de energia russa, né, petróleo e gás, sejam de fato tomadas pelos europeus. Mas não vai ser nem um pouco fácil, né, e não apenas pela questão da dependência. Acho que a questão da dependência ela é absolutamente crucial, né, tanto do petróleo, mas sobretudo no caso do gás. Né, as maiores economias europeias, a Alemanha, a Itália, por exemplo, têm uma grande dependência do gás russo, mas também dentro da própria União Europeia a gente já percebe rachas importantes, como por exemplo no caso da Hungria, né, o governo húngaro que apoiou recentemente esse último banimento de importações de carvão, né, da Rússia no bloco europeu, já disse que no caso de petróleo e no caso de gás não estaria disposto a fazer esse tipo de apoio. E sanções dentro da União Europeia precisam ser aprovadas pelos 27 países. Então não vai ser fácil, apesar desse tipo de ataque, certamente acaba fortalecendo o coro para que sanções mais fortes sejam feitas contra a Rússia.